tentando contato com o senhor Newton César, chamando. Aham, aqui está, Márcio está gravando a chamada agora sim, aterrissamos, eu, equipamento e a chamada. Tudo bem aí, cara? Tudo bem? Tudo em paz, vamos lá. Maravilha. Então, vamos lá. Mais um episódio de Contatos Insólitos. Isso aqui é de número 107. Já? E o tema de hoje... Já, cara, já está passando rápido. E a temática de hoje é a mecânica do despertar. Bom, eu tirei um coelho da cartola, né? Na verdade, acho que eu tirei uma baleia azul da cartola, porque não deu tempo essa semana na correria, cara, e consegui, hoje de manhã, elaborar um tema aqui, te passei rapidinho, como você sempre aceita, pode ser a coisa mais absurda do mundo. Vamos nessa. Sempre aceitar. Não é um contato insólito? Então... Sempre aceita as minhas sugestões. Mas vamos lá, vamos falar um pouco a respeito disso. Então, a ideia, cara, é o seguinte, muito se ouve falar a respeito dessa palavrinha mágica, despertar, né? Então, você tem já com as filosofias do Vale do Indo, né, o brahmanismo, o hinduísmo e o budismo, né, alegando que há um despertar da consciência, né, a busca da iluminação, etc. No mundo ocidental, isso acho que até onde eu consiga lembrar, parece que foi o Yogananda que trouxe para o Ocidente na década de 20, migrando para os Estados Unidos e divulgando todas as ideias do Antigo Oriente, mas, né, lógico, voltado, obviamente, para o hinduísmo, né? Também com essa ideia de despertar, né? Ele tinha essa missão de divulgar para o mundo essa necessidade de despertar, porque o mundo vivia em Maia, né? Ou seja, esse conceito de ilusão, né? Dentro do qual nós estamos inseridos. Mais recentemente, na década de 60, você tem a Revolução Cultural, que houve também um boom, uma espécie de reavivamento desses ensinamentos, né, juntamente aí com o uso de substâncias psicodélicas, na época se chamava, hoje em dia a gente prefere apelar para um nome de substâncias enteógenas, mas estamos falando basicamente da mesma coisa. E aí, mais uma vez, temos agora, né, mais recentemente ainda, esse boom também de aplicativos de meditação e plataformas no YouTube, principalmente, você consegue achar muitos vídeos falando a respeito do despertar. Eu sigo um canal, por exemplo, de um cara, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele escreveu um livro a respeito dessa questão do despertar, o quanto que é importante isso. Então, cara, tá na crista da onda esse nome, esse conceito, na verdade, né? Mas eu acho que muitas vezes passa despercebido das pessoas. O que seria esse despertar? Eu estou desperto. Despertar do quê, né? Do que vocês estão falando? Então, acho que é legal a gente avaliar aqui com calma do que se trata isso, né? E muito mais pela ideia de você fazer um esforço para se descontaminar do que, na verdade, um esforço para chegar a algum lugar especificamente, né? E tem uma frase também que eu usei, inclusive, no meu livro, que eu achei muito legal, que é: o problema não está em você conseguir abraçar novas ideias, mas sim se livrar das velhas ideias. Isso é mais desafiador do que propriamente conseguir adentrar em um novo campo de possibilidades, né? Então, eu queria falar mais ou menos sobre isso, já passar a bola para você e depois a gente vai adentrando em alguns pontos que eu marquei aqui, mas já passo para você para fazer os seus primeiros comentários. Não, legal. Não, pô, a introdução é perfeita. Eu prefiro pegar e ver com bons olhos isso que você falou, no seguinte sentido: se está sendo popularizado, se está disponível em várias plataformas na internet, se está fácil de acessar via redes sociais, é porque está chamando a atenção. Tem mais gente interessada. Mesmo de maneiras distorcidas, e isso é normal que aconteça, o nível de insatisfação das pessoas parece que está chegando a tal ponto em que elas estão buscando algo mais e, opa! Diferentemente do passado, que talvez fosse difícil encontrar, porque as tribos estavam muito dispersas, eram muito fechadas, hoje é fácil. Hoje, sabendo clicar em 15 segundos ou no máximo 5 minutos, você acha temas, livros, palestras, vídeos, textos, aquilo que você quiser interessante, com os mais variados matizes, com as mais variadas abordagens, e uma linha dessas vai poder te servir. Isso eu acho muito bom. Sim. Isso é muito legal. Isso é legal. E aí agora, né, como advogado do diabo, né, eu vou ter que contrapor isso que você me falou, porque eu concordo contigo, mas por outro lado também existe um outro aspecto que é vivemos em plena era da distração, né? Então a gente tem uma série de outras coisas que nos apontam para a simples questão do divertimento, né, cara? Ou a ideia do
como é que é aquela palavrinha que as pessoas usam direto, de que você não é ufanismo, de você aproveitar a vida, extrair para atender melhor. Já sei, Completamente, mas... Tá na ponta da língua, já vem. Tudo bem, arranja outra forma de me expressar. Então, assim, você tem esse aspecto, né, que o mundo ele provê hoje a gente uma quantidade absurda de informações, né, que a gente também acaba se afogando nelas, né, fica no sem rumo. Então, isso vai criando uma problemática que tem muito a ver com o que eu vou querer abordar daqui a pouco, que é essa ideia de tirar as camadas, né, os véus que vamos criando, né? Então, me parece que depois de você acessar, né, muitos vídeos, ouvir entrevistas, ouvir os gurus falando a respeito de suas próprias experiências e também se enfiando em algumas enrascadas conscienciais, né? Enrascadas no bom sentido, obviamente, não estou sendo irônico aqui. Você acaba se conscientizando de que realmente, de fato, né, já somos Buda. O problema é justamente se livrar dessas velhas ideias que eu havia mencionado há pouco, para conseguir se descontaminar e enxergar o mundo, né, da forma como ele de fato é, e não através dos nossos filtros já completamente imundos, né, ao longo da vida, por causa dos nossos sistemas de crenças e valores, coisas que vamos adquirindo por contágio ao longo da existência. Isso acaba, né, obscurecendo essas lentes e a gente enxerga o mundo a partir daí, a partir desse viés, né? Então, me parece que se despertar está muito mais relacionado a isso, né, do que uma coisa que talvez as pessoas possam erradamente achar que seria entrar num estado de consciência que ele é completamente apartado da realidade, ou seja, a única forma de eu fazer isso é ir lá para o Tibete e, sei lá, ficar num mosteiro e ficar lá meditando por 40 anos seguidos, isolado do mundo. E não necessariamente, né? Eu acho que é legítimo as pessoas que sentem esse ímpeto por ir e fazer essas peregrinações que acabam trazendo elas de volta para um sentido muito mais amplo do que aquele que eles estavam sendo vivenciados até o momento, que, cara, é a emergência espiritual, né? É aquela coisa que chama a gente para algo diferente do que as explicações convencionais conseguem nos dar aquele alento. Então, apesar de achar isso legítimo, por um outro lado, também tem esse aspecto de que fazemos parte de um mundo cheio de problemas, cheio de necessidades, e muitas vezes as pessoas podem achar que não, só se isolando desse mundo, num aspecto de fuga, que você vai conseguir, pelo menos, se salvar, já que não dá para salvar todo mundo, você pelo menos se salva e fica lá no seu isolamento achando que está fazendo a sua parte, e no final das contas, não necessariamente tem que ser desse jeito, né? Eu acho que, se você quiser ser beleza, tudo bem, mas dá para ser de outras formas, dá para você transitar por esse caminho do despertar sem necessariamente fazer esse tipo de isolamento, ou, ainda que esse isolamento exista, que ele seja pelo menos de caráter temporário, para que você retorne fazendo o caminho do herói, né, para casa completamente reformulado e causando uma influência positiva ao redor, né? Então, mais ou menos por aí que eu queria continuar contigo, eu passo a bola para você de novo. Bem colocado. Não, perfeito, eu concordo contigo, eu acho que provavelmente o primeiro impulso virá de uma curiosidade ou de uma distração para a maioria das pessoas, mas provavelmente, até devido ao grau de doenças mentais que estamos todos nós passando no momento, esse grau de insatisfação ele vai continuar. Aquele que for encontrar rapidamente um caminho espiritual que seja apenas como distração, eu tendo a acreditar que cedo ou tarde, como a insatisfação continuará, essa pessoa vai ter que tomar uma atitude. Eu vou me conformar com isso, a vida é uma droga mesmo e eu vou viver essa droga, ou eu vou tentar fazer alguma coisa para poder reverter isso. O que eu acho bom hoje é que, no passado, talvez as únicas alternativas que as pessoas tivessem fosse exatamente o que você falou. Puxa, talvez eu tenha que ir para um ashram na Índia, ou num templo, no Tibete, para fazer isso. E não. Hoje é possível fazer aonde você estiver, você pode encontrar grupos de pessoas que podem te ajudar a sair desse buraco. E eu acho que o grande X da questão aí é o que eu vou fazer com o grau de insatisfação que todos nós temos em maior ou menor grau, né? E aí é fácil achar caminhos espirituais, é fácil trombar com o conceito do despertar. Muitas vezes essa busca inicial
já é o primeiro insight, já é o primeiro passo para essa coisa. O nível de insatisfação é tão grande que me leva a sair da acomodação, que é muito fácil ficar acomodado e criticar o mundo, criticar a família, criticar a genética, criticar todo o exterior e ficar numa posição muito cômoda, né? Mesmo com as distrações, né? Então, pois é, mas assim, como se trata de uma coisa que parece que é de sacanagem, né? Que assim, nossa, isso existe sacanagem, que é, se todos nós somos Buda, e se em essência somos isso, mas isso está mascarado, né, por uma série de camadas e narrativas que a gente foi criando ao longo da vida, parece que é uma sacanagem, né? Porque foi esconder o maior tesouro dentro de nós mesmos, né? A gente procura fora, né? Muitas linhas iniciáticas, inclusive, mencionam, né? Não procure fora, procure dentro de você a resposta. Pode soar até como um chavão, mas enfim, no final das contas é isso mesmo, por causa dessas mesmas razões. Mas eu não acho que seja uma sacanagem, é simplesmente uma condição que foi natural, a gente vai acumulando. Essa nossa necessidade de adaptação ao meio é tão grande, né, que a gente foi obrigado a criar essas narrativas, uma em cima das outras, e agora, como isso foi um processo, ao longo da vida você fez isso, e acho que tem um outro ponto interessante de ser enfatizado, é que muita gente acha que vai ter uma resolução automática para isso. Então, se você chegou até aqui por um processo, o que faz você pensar que algo automático, um instalar de dedos, vai se resolver? Não, então há também um processo, né, de retirada de camadas que eu não vou assim bater o martelo em relação a isso, mas eu diria com uma grande margem de certeza que necessariamente vai demorar também, porque até você conseguir tirar todas essas camadas, algumas delas são muito arraigadas, não muito óbvias de se tirar, justamente por aquilo que eu falei no começo, né, de se livrar das velhas ideias nem sempre é fácil, né? É duro largar o osso. Esse é um processo também, ou seja, se até aqui, ou se esse vale que você chegou, esse fundo do poço, entre aspas, que você chegou, foi através de um processo, o que te faz pensar que para sair desse buraco vai ser de uma vez só, pum, talão um dedo e você saiu? Não é assim também, né? Então, acho que esse é um problema, porque partindo desse princípio que acho que o mundo da internet nos dá, né, através de aplicativos, tudo você consegue tudo na hora com simples apertar de botões, você já obtém o que você quer. Esse processo de despertar seria algo assim também automático e, né, isso seria um grande embuste. Bem colocado, excelente. Eu acho que você tocou outros temas, outro tópico muito legal. A primeira coisa é reconhecimento de que você está no fundo do poço. Eu tendo a acreditar que a maioria não tem ideia de que está lá, ou, quando se dá conta, não entende que o poço ela é corresponsável em muito grau, em um grau gigantesco desse poço que ela está metida, não é só o exterior. E, como você falou, tudo é uma questão de processos. Processo de aculturação social, que sempre existiu e sempre existirá, e que tende a nos fazer ser conformes. Conformidade para se fazer parte de uma coletividade. Esse é o ponto. Segundo ponto, toda a parte psicológica que gera traumas e sombras que vão acumulando a vida inteira. E a maioria de nós passa batido por isso e não percebe. Isso está sendo refletido no exterior, a gente está transferindo o tempo inteiro e não está vendo. É o outro que é ruim, é o sistema que é ruim, a gente não está vendo isso. Quantos de nós percebem isso? Não conseguem perceber. Eu acho que a ideia do despertar, que tem muito a ver com o despertar do acordar, a analogia é muito legal. As grandes tradições dizem, a vida é como se fosse um grande sonho, a gente está sonhando e, como num grande sonho, a gente, teoricamente, não tem controle do que está fazendo. Estamos indo pelo um script que está sendo escrito, a gente não se toca. Assim como acontece num sonho lúcido, eu estou num sonho, deixa a partir de agora controlar as coisas. Muitos de nós, de um dia na vida, a vida talvez não seja exatamente só isso. E aí essa ideia do despertar, e tem outros nomes, moksha, satori, Deus, iluminação, seja o que for. Quando teoricamente, a pessoa poderia ter consciência, não só consciência de que ela pode dar início a esse processo, pode interferir nesse processo, como de maneira consciente. Ela pode abordar. E, sabedora ou não, de que um processo demandará tempo, energia, sacrifício, abrir mão, esvaziar copo para que outras coisas entrem. Tudo é um processo. Dor, sofrimento, que é toda a parte do jogo aí, né? Eu tento acreditar, é como o pessoal da teoria integral fala, eles dão nomes diferentes para esses tipos de processo. Uma coisa é o processo de crescimento, outra coisa é o processo de despertar, né?
que basicamente é aquela ideia. A gente é acostumado a pensar em, ó, só existe o ego, só existe essa coisa material e tudo está separado, não tem nenhuma conexão. No dia que a gente desperta, peraí, tá, para muitas tradições o despertar é a conscientização de que nós não somos um ego separado, de que existe uma unidade consciencial maior da qual nós pertencemos. Difícil de explicar cognitivamente, difícil de transferir isso para as pessoas, difícil de passar a experiência que a gente tem, mas existe uma realidade maior ulterior. Para o pessoal da teoria integral, o despertar é a conscientização que essa realidade ulterior existe, ponto. Para chegar lá, para vivenciar, etc., é uma outra coisa que eu acho que é o que eu acho que a gente vai tocar agora, estamos tão contaminados que é o contrário da busca. Esse parece que é outro processo. No momento que a gente descobre alguma coisa, parece que a gente quer buscar. E nesse caso, a busca é o pior caminho possível. Não tem que sair em busca de nada. Quem busca não encontra nada. Ao contrário, você já está nessa condição, mas precisa limpá-la, limpar todo o condicionamento de uma vida inteira, que demanda tempo. Abrir mão dói pra caramba. É muito dolorido. Abrir mão de tudo que foi construído, inclusive de coisas boas, que fazem parte desse ego, que é fundamental. Ele é inferior ao self, é inferior à consciência, mas ele tem que estar lá. Ele foi construído durante anos, décadas, e ele não quer... Ele morre de medo do quê? De morrer. Exatamente. Ele morre de medo de morrer. Então, tudo que ameaça a existência dele, ele vai reagir. Mas eu tenho que abrir mão disso? Tem. Tem que abrir mão dessa amizade? Tem. Tem que abrir mão dessa crença? Tem. Está disposto a fazer? Sim ou não? Sim. Jornada do herói para você? Não. Para aí, espera vir um momento para conseguir fazer. Não é fácil. Não é fácil para ninguém. Eu faço no trem. Mas, na verdade, cara, uma coisa que eu acho que pode ser uma pista para isso, porque quando a gente fala de processo de aculturação, eu acho que a gente está tão imerso nisso. Sabe aquela ideia daquela metáfora do peixe, né? Tem dois peixinhos pequenininhos nadando na água, né? E depois vem em direção contrária um peixe mais velho, né? E ele diz para os dois peixinhos assim: e aí, como é que está a água hoje, né? E ele passa a batida e eles ficam um olhando para o outro. Na hora que o peixe velho vai embora, eles um olham para o outro e falam assim: mas o que é água, hein? Então, eu acho que por um processo semelhante, quando a gente fala de aculturação, né, de conformidade, como você mesmo mencionou, a gente tende a, né, assim, falar, eu não estou entendendo, né? Tipo, do que você está falando? E é fácil, né? Dar alguns exemplos disso. Por exemplo, temos agora recentemente as eleições, né? E há uma conformidade enfiada goela abaixo, né? Você percebe isso, por exemplo, nas redes sociais, nas principais redes sociais, você vê muito disso, de que você tem que escolher um lado. É esquerda ou direita, acabou. Você não pode ficar nem em cima do muro, porque há uma pressão externa, né, te obrigando a ser conforme ou com um lado e com o outro, e o que é pior, os extremos desses lados. Né? Há uma pressão muito grande para que você seja direcionado para os extremos dessa situação, né? Que é uma forma extremamente pobre de enxergar a realidade. Então, esse é um dos exemplos, mas a vida como um todo ela é recheada dessas conformidades todas, né? Que vai desde em relação à forma como você foi criado, pelo seu pai, pela sua mãe, o primeiro contato com alguma religião específica, os primeiros traumas que você sofre, seja dentro de casa ou fora de casa, tudo isso vai te criando moldes, né? Vai lapidando você, ou criando talvez camadas e paredes de proteção, né? Que o seu ego vai talvez se identificando e, por um lado, né? Por causa dessa questão da defesa, mas também por outro, vai se identificando com algo no sentido de, poxa, então esse sou eu, esse sou o Márcio, né, com um histórico de vida, que tem uma identidade, que nasceu em tal bairro, em tal cidade, depois mudou, namorou com X, YZ, estudou tal coisa, enfim, a gente tende a se identificar com isso, né? Então, uma dessas camadas é justamente a questão do ego, né? Ou seja, a primeira camada a ser arrancada, que talvez seja a mais difícil, né? Justamente em função dessa conformidade, né, que foi exercida de fora para dentro, desde o nosso nascimento, e a gente se habituou com ela, achando que, poxa, se eu estou sofrendo essa pressão de fora para dentro, a realidade só pode ser configurada pelas paredes desse cativeiro que me disseram que é a realidade existente, né? Então, quando a gente fala de despertar, fica muito difícil você fazer esse exercício, mas despertar a respeito do quê? Então, esse é um exemplo que eu acho que talvez seja válido em uma escala realmente muito pequena, mas como um exemplo simplificado de algo que é muito maior do que isso, né, obviamente,
que é essa questão, por exemplo, dessa polaridade política, né? Onde há uma necessidade, uma pressão externa de conformidade com uma realidade, sendo que isso é uma realidade consensual, né? Por consenso se decidiu que as coisas funcionam dessa forma, mas não há necessariamente, na realidade aí fora, nada nos indicando ou apontando para essa direção. Não, muito bem colocado. Quer ver, ó, várias coisas que eu acho que acho que vai rechear o nosso pacote para a gente poder começar a descascar a cebola, né? Primeiro, lembrando, eu fui atrás daquela reportagem do Wall Street Journal, acho que é de 2016, em que um grupo de psicólogos faz uma avaliação e chega à conclusão mirabolante de que nós tomamos 35 mil decisões por dia, das quais 97% absolutamente inconscientes, de todo quanto é tipo. E por que elas são inconscientes? Primeiro, porque já discutimos isso. O cérebro quer economizar energia, a maioria dos hábitos já estão tão arraigados que a gente nem percebe, e tem muito dessas decisões que são tomadas absolutamente para se conformar com o status quo. A gente está razoavelmente satisfeito com como a vida está, porque mesmo quando não satisfeitos, as alternativas custam muito, doem muito, a gente não tem condição de fazer. Então, a maioria das nossas decisões poucas são as decisões que a gente toma conscientemente, a maioria de nós. Segundo ponto, Abraham Maslow foi genial quando ele monta a pirâmide, porque a primeira coisa, eu tenho que comer, eu tenho que arrumar um lugar para dormir, eu tenho que sobreviver até amanhã, primeira parte. Isso feito, segundo passo, sensação de pertencimento, qual é a minha tribo? A maioria das pessoas para aí. Puxa, ela está satisfeita com o partido político dela, com a igreja dela, com o grupo de amigos dela. Muita gente se conforma com isso. Mesmo que venha algum grau de satisfação, sair daquela área de conforto, essa área de conforto às vezes ela é gigantesca e dá um respaldo enorme para as pessoas. Muita gente não sai daí. Então ela fica ali, então ela não vai questionar outras coisas para ler. E aí é o processo de aculturação. O que você falou com relação à política é muito interessante, porque qualquer tema, vamos pegar a política que você deseja, mas qualquer tema, se as pessoas tivessem um pouquinho de paciência e um pouquinho de ousadia, elas entrariam em debates muito mais frutíferos. Exemplo, você falou agora do polaridade, tem que ser do jeito ou tem de outro. Imagina que as pessoas pudessem chegar, vamos nos dar meia hora para conversar sobre o que é verdadeiramente política? Vamos lá, vamos buscar o sentido da palavra. Ah, olha aqui, o conceito. A busca de soluções de conflitos por meios não violentos. Opa, isso é interessante. Vamos analisar o que é esquerda e direita? Ah, são visões de soluções de problemas e situações da sociedade diferentes. Essa vê de um jeito, essa vê de outro jeito. Qual das duas tem razão? Olha, pela experiência do mundo, nenhuma das duas deu conta da realidade. Portanto, as duas são válidas e, ao mesmo tempo, falhas. Vamos tentar buscar uma coisa maior? Vamos tentar aumentar a perspectiva? Olha o tipo de discussão. Não se passa por nomes, não se passa por ismos, não se passa por nada. Isso estende para tudo. Estende para esportes, estende para família, estende para relacionamento humano, trabalho, estudo. Uau! Mas a pergunta é, quem se dedica a fazer isso? Exatamente. Meia horinha, olhar um pouquinho mais de cima. Essa é a grande sacada. E aí, fica desnudo que, opa, tem um processo de aculturação aqui. A gente foi calcado, só se fala na mídia, só se fala nas redes sociais, só se fala nisso aqui, e ninguém está falando dessa visão superior, dessa perspectiva diferente, dessa possibilidade de ser tudo incompleto, existir uma realidade maior, e aí nós vamos para o despertar. Espera aí, se em cada uma dessas realidades parciais existe uma visão maior, como será essa grande realidade que a gente não está nem enxergando? Ela deve existir. Puxa, vamos dar uma fuçada? Vamos ver como é que a gente pode chegar lá? E aí é legítimo que a pessoa saia em busca. É legítimo que ela saia em busca, que faz parte da jornada do herói. Até o dia que talvez ela vá perceber como as grandes traduções, olha, para certas coisas, para a iluminação, não precisa sair em busca. Você já está lá. Exato. Precisa se limpar. Você precisa limpar. Mas é legítimo que a gente saia em busca. É o alquimista do Paulo Coelho. O Santiago sai o mundo inteiro para voltar. Quantos de nós fizemos isso? Exatamente. A Santa Maria não fez isso? A gente sai, dentro do grupo Roma, a gente sai para voltar. Não, é aqui, mas de outra visão. Não desse ponto da espiral, deste ponto da espiral. Sim, exatamente. Mesma linha aqui, mas não aqui. Aqui, não, mesma espiral. Ela está em linha ascendente. Mas é o processo. Esse despertar depois implica em fazer alguma coisa. Legal. Eu saquei que existe uma realidade maior. E
Tá, mas é que você não vai conseguir mais se comportar dentro da realidade da mesma forma, né? Depois, né? O seu comportamento necessariamente ele vai alterar. Vai, e precisaria abrir mão de algumas coisas, mas eu vou ter. Opa, tem outras tribos, tem gente falando de outras coisas. Essas coisas que a minha turminha falava, que essa turma do meu etnocentrismo falava, tem outro pessoal falando outra coisa muito mais abrangente. Inclui isso, mas vai além. Não renega isso. Exato. Melhora isso. Melhora isso. Me dá uma perspectiva maior. Você vai abandonar aquilo, você vai crescer. Isso é o crescimento, né? Que é uma coisa, acho que é importante a gente frisar aqui também, né? Que justamente essa ideia de despertar, ela é inclusiva, não é excludente, né? Então, assim, aquela ideia, né, primeiro jogar o foco, né, para que haja uma consciência, opa, isso existe, isso é possível. Segundo, integra e depois transcende, né? Como você mesmo fala do pessoal da teoria integral, isso é mote dos caras, né? E quer ver outra coisa muito legal que você me fez me lembrar agora, que eu acho legal, que você acha que vai poder falar isso de cadeira. Dentro desse processo de aculturação, para quem era de fora do meio da psicologia, qual era a visão da psicologia? É papo para louco, é artifício para quem está perdido. Homem fazer psicologia era um absurdo. Homem fazer terapia significa você é fraco, você não é macho de verdade, você tem problemas sérios. Então, a maioria dos homens, quando faziam, nem reconheciam, nem admitiam publicamente, porque para o status quo era muito ruim. Mas olha que interessante, mesmo nós, que roçamos isso lá no passado várias vezes, tivemos essa visão muito deturpadora da psicologia, mas superamos. Mas nós engolimos por muito tempo a ideia de que, qual é a ideia? O ego é ruim, o ego tem que ser eliminado. E hoje a gente sabe que não dá para viver sem ego. O ego precisa ser reeducado. É completamente diferente. Mas qual era o papo que o status quo mantém? O ego é o problema. O ego tem que ser eliminado. Tira o ego, você não existe. Tira o primeiro degrau da escada, você não chega no segundo. Né? O problema não era esse, o problema é o que fazer dele. E não era um tipo de sistema aculturizado que foi colocado na cabeça de todo mundo que o problema era o ego. O problema é o ego, mas não eliminá-lo. Sim. É aquela ideia do ego, né, que é como um sol durante o dia, né, que ele oculta todas as estrelas, o seu brilho é tão intenso que você não consegue ver as estrelas, elas estão sempre lá, elas nunca saíram daquele lugar, é porque a luz do sol acaba sendo muito intensa e você não vê mais nada ao redor. Então, esse é o ego disfuncional, né? Então, tem que diminuir essa luz para que você consiga enxergar, opa, tem coisa mais ao redor que eu não estou vendo, ele passa a sair desse centro, né, onde é um perfil autocentrado, né? Onde você reconhece que existem outras partes suas que estão ali, não tendo a devida atenção, e de que elas merecem virem à tona, merecem se expressar de alguma forma, e de que você é muito maior do que isso, na verdade, né? Então, se você deixa de ser o sol, e isso em um primeiro momento passa a ser algo que você tem medo de efetuar ou se nega a fazer porque acha que vai perder alguma coisa, não, peraí, você vai diminuir a luz do sol, mas em compensação você vai ter uma visão do espaço sideral, né? Então, assim, vai ampliar, né, como você está dizendo, ou como a gente está tentando mencionar aqui, que é essa ideia da inclusão e não da exclusão de camadas existenciais. Então, o ego vai continuar ali, mas vai deixar de ser disfuncional, vai cumprir com o seu papel de ser um tradutor, e aí é uma visão particular, tá? Que eu acho que essa seria a função ideal do ego, como um tradutor, né, entre o aspecto mais abstrato, né, e o aspecto mais concreto, ou seja, entre o mundo subjetivo e o mundo objetivo, para que haja uma conversa entre esses dois níveis de realidade que a princípio são duais, mas eu acho que não tem por onde no começo é assim, para que depois você consiga chegar nessa unidade em um momento posterior, né? Então, e isso é uma coisa que a gente vai aprendendo e sair desse processo de aculturação, e faz parte a partir do momento que a gente desperta, a gente começa a gente não está buscando o despertar em si, a iluminação em si, pelo menos não nós, alguma das pessoas que estejam ouvindo aqui, a gente está procurando entender melhor essa realidade, ela demanda estudo, reflexão, contemplação, meditação, debate, implica, é parte do pacote do jogo cósmico, né? Tudo isso daí, né? Isso é muito legal. Agora, mesmo a gente falou agora há pouco, o budismo vai ver de um jeito, dizendo nós já somos Buda. Jesus falava do jeito, vocês já são deuses. Todas as doutrinas vão dizer, a essência já está lá.
E como você falou no começo da nossa conversa, parece que é uma sacanagem divina. Puxa vida, eu já estou aqui, mas eu não consigo nem perceber e só vejo o sofrimento. Tenho mais exemplos do demônio do que de Deus na minha vida. Muita gente falaria isso. É aquela que eu costumo falar. Eu costumo dizer, deve haver uma razão para isso. Então vamos dar um crédito para o Profundo. Se o Profundo fez esse jogo cósmico desse jeito, vamos brincar de por que o Profundo faria isso? E essa busca é muito legal, essa busca é muito bacana. E aí vem as práticas, os exercícios, as tarefas que a gente pode fazer. E a boa notícia, são inúmeras, várias, você pode escolher quaisquer delas que vão te ajudar a caminhar. Elas são tão variadas quanto somos variados nós, os seres humanos, e as nossas culturas, as nossas possibilidades. Isso é que é muito bacana. Tem espaço para tudo e para todos. E só para concluir, eu estava vendo outro dia o vídeo, lendo o livro e vendo o vídeo de um cara que é um gênio, um cara que faleceu esse ano, Dennis Kelly Roche, que é um cara, era um loucaço que contrabandeou LSD, tem uma vida maravilhosa, depois virou um monge zen budista, né? Ele chega assim, todo mundo vira para mim e fala, quanto tempo demora para eu sair da ação? 10 anos, 20 anos? Ele falou, mais ou menos aí. Mas ele falou, é verdade isso? Mais ou menos você demora esse tempo para descobrir que, na verdade, você sempre esteve. Você precisa só tomar consciência disso. Mas custa tanto o processo de aculturação, o medo, essa coisa, que você precisa passar, geralmente tende a passar anos e anos e anos de prática até você assumir essa iluminação. E o que é essa iluminação? É simplesmente nada me perturba. O que quer dizer? Nada te afeta? Não, afeta. A pobreza me afeta, a tristeza me afeta, mas eu sei que isso faz parte do jogo cósmico, eu sei que isso está afetando o meu ego, mas o meu ser, a minha essência, não. A minha essência continuará. Mas depois a gente fala, a gente vê depois. Porque muitas das coisas que eu queria colocar algumas pessoas nem empreendem a jornada porque ficam escutando que vai demorar décadas para chegar lá. E o gancho que eu queria fazer é o que você falou no começo. Existe muito pouca paciência para tempos de processo hoje em dia. Exato. É um problema isso. É um problemaço. Porque o processo, e aí vamos falar, né, nesse aspecto do processo que eu acho que é interessante, ele requer uma ação atrás da outra de forma coordenada. E é o que a gente menos consegue hoje em dia, justamente porque, bom, eu acho que o pico disso, né, ele pode ser representado pelas mídias sociais, principalmente as plataformas de vídeos curtos que nós temos hoje em dia, que é o TikTok, que é o Reels do Instagram, e o próprio YouTube está entrando nessa onda também já, né, porque ele viu que faz muito sucesso essas plataformas de vídeos rápidos, vídeos curtinhos. Então, assim, você percebe que isso segue, na verdade, o sucesso estrondoso dessas mídias ocorre porque eles seguem, de fato, um processo mental, ou seja, o processo da mente de associação de um assunto a outro, a nossa mente caótica, né? A mente do macaco cheio de piolhos, pulando de galho em galho, né? Que é a representação metafórica de uma mente em estado caótico, é o estilo ou o estado de mente predominante em nossa sociedade. E essas associações ocorrem nos vídeos também. A gente fica pulando e fica horas entretido com esses vídeos. Eu mesmo, de vez em quando, me pego fazendo isso, né? Então, mais uma vez, né, aqui, né, dando a mão à palmatória, não vou dizer que eu não passo por isso, porque de vez em quando eu passo também, mas quando eu me toco, eu falo, opa, eu estou fazendo isso de forma automática, eu preciso sair daqui. Então, assim, passa por essa ideia de que você realmente está nesse processo de loucura, de caos mental, né? Pulando de um vídeo para o outro, né, sem substância, uma coisa que não traz essa ideia de processo, porque é completamente desorientador, é completamente não é concatenado, né, uma coisa com a outra, no sentido, por exemplo, de estar dentro de um processo onde há essa necessidade de haver esse ordenamento, né, um passo depois do outro para dar um resultado X ou Y. Então, se isso já é problemático no sentido de concretizar coisas mais cotidianas, coisas mais do dia a dia, né, como, por exemplo, sei lá, ter uma carreira de sucesso, né, constituir família, comprar uma casa, fazer uma viagem, coisas desse tipo, atrapalha aí. Imagina, né, quiçá, em relação a processos um pouco mais complexos, são esses de retirada dos véus, das camadas que nos fizeram acreditar que isso que nós somos é compatível com o nosso ego, é compatível com a nossa identidade, é compatível, sei lá, com uma narrativa que eu criei de mim mesmo e que eu achei bonitinha, e é isso que eu acho que isso me representa, né? Então, aí eu acho que daí vem essa dificuldade toda em relação a esses processos, e cada vez mais qualquer coisa
a longo prazo de ser efetuada justamente por causa disso. Seja para aprender um instrumento musical, seja para aprender um novo idioma, seja, inclusive, para empreender uma jornada mística, espiritual, no sentido de tirar esses véus e finalmente despertar lá na frente. Putz, brilhante, cara. Acho que você tocou no ponto. Inclusive, quem trabalha com negócios já percebeu que, conhecendo minimamente como a gente funciona como seres humanos, a insatisfação, tudo que é ruim, o estresse, cortisol na circulação, muito ruim, nos faz mal. O que a gente ama desesperadamente? Dopamina. Me dá prazer, me dá açúcar, me dá chocolate, me dá satisfação. Puxa, ao alcance dos meus dedinhos, eu posso ter isso a cada 20 segundos, 3 minutos, tal, de uma sequência em que eu me perco. Genial. Palmas para quem bolou isso, porque é um gênio. E a maioria de nós, que está nos primeiros níveis de desenvolvimento, vai cair como um patinho nessa armadilha. Demora, custa muito isso. Estou lendo um livro agora que é muito legal, de um cara que escreveu na década de 60, chama The Road Less Traveled, que é o caminho menos, a jornada menos trilhada, de parte de psicologia. Foi um best-seller que eu nem sabia que existia. Olha como o cara começa. Todo o processo de transformação tem que partir de uma premissa singular, a disciplina. E a disciplina, ela tem 4 características que são indissociáveis. Sabe qual é a primeira, na opinião dele, que eu acho que você vai concordar comigo? A capacidade de adiar a gratificação. Lembra da experiência do marshmallow, das crianças das décadas de 60? Para quem não lembra, psicólogos pegam um monte de criança, põem o marshmallow na frente dela e diz: vou sair um pouquinho, aguenta um pouquinho aqui, se você aguentar, esse marshmallow é seu, você pode comer, mas se você não comer e eu voltar, você ganha 2. A maioria das crianças fracassavam. Aquelas que foram capazes de adiar a gratificação, esperar pelo segundo, se mostraram ao longo do tempo pessoas melhor ajustadas, casamentos melhores, profissões melhores, socialmente melhores e tudo isso. A capacidade de, eu vou ter o prazer, mas agora eu não preciso dessa coisa imediata, eu posso adiar por um bem maior, por uma coisa melhor no futuro. As mídias sociais, as redes sociais e a instantaneidade da tecnologia está nos fazendo, eu quero aqui, agora e já. E esse é o pior inimigo de qualquer processo que demanda a longo prazo. Uma das coisas que a gente já conversou aqui que não mudou desde a Grécia, Roma antiga quer aprender, precisa estudar. Lá atrás era em cima de uma pedra. Hoje pode ser num sofá muito confortável, mas tem que sentar o bumbum em algum lugar e se esforçar. Não importa a plataforma, mas tem que ter esse sacrifício. Senão, não vai ter a pílula azul. Não vai ter. Não vai ter. É ideia do sacrifício mesmo, né? Do sacro ofício, né? Que é você se manter firme e forte nessa busca, né? Apesar dos pesares, apesar das dificuldades, das quedas que serão inevitáveis, né? Mas se manter coerente nessa busca, né? E principalmente tendo coragem, né, cara, de enfrentar a si próprio, porque o pior dos desafios é esse, né? Você encarar os seus próprios limites, as suas próprias deficiências, ser transparente consigo mesmo, né, cara? Eu acho que a pior parte é justamente essa. Um dos pontos que ele falava das 4 da disciplina era essa, ter a coragem de assumir a sua cota de responsabilidade. Exatamente. Deixa de terceirizar para os outros, atua ali, agora. Para de reclamar do mundo, né? Não é para qualquer um. Ou não é para qualquer um a qualquer momento. Às vezes demora, para algumas pessoas demora um pouco mais, outras menos. Eu brincava comigo mesmo e falo até hoje rindo. Algumas pessoas são normais, algumas pessoas são precoces, eu era o pós-coce. Eu sacava a realidade que vinha depois, sempre depois. Eu casei depois, eu fui fazer a faculdade que eu gostava depois. É normal, eu fui adiando, eu era muito imaturo. É do jogo cósmico, ainda bem que foi antes de eu morrer. Eu estou aqui, aos 58, muito, extremamente feliz, melhor do que sido antes. Agora, olha para trás, eu podia ter um tipo de comportamento, lamentar e ficar reclamando, puxa, como eu perdi tempo, como foi ruim. Não, eu prefiro olhar com compaixão aquele cara lá atrás, que graças a ele eu estou aqui hoje, graças a muitas dos caminhos que ele tomou, das trombadas que ele fez e tal, eu estou aqui hoje. Olhando para eu amanhã, opa, quanto melhores decisões eu fizer hoje, o meu amanhã está agradecendo, ele está torcendo para que eu tome boas decisões de hoje, está ali vibrando, e está fazendo assim, toda vez que eu tomo uma decisão ruim, mas ele sabe que é do processo.
Exato, né, cara? Todos nós temos muito orgulho das nossas cicatrizes depois. Na hora dói, mas é do jogo. É assim que é. Tem jeito, né, cara? Só não erra mais que já aprendeu, né? Não vai ter jeito. Então, é do jogo mesmo, né? Que é outro problema, né, que a nossa sociedade possui de ter essa aversão ao erro, que é impressionante, é insana, né, na minha opinião. Ninguém quer errar, ninguém quer errar. Lógico que... Para complementar aquilo que você falou, que eu achei legal, que é um sacrifício danado, abrir mão. Isso é pior, esse é um dos grandes desafios que tem, que é parte dessa disciplina. Eu preciso abrir mão. Eu preciso abrir mão de estar certo sempre. Eu preciso abrir mão de ganhar sempre. Eu preciso abrir mão de ter a última palavra. Eu preciso abrir mão de não saber. Eu não sei. Reconheça que não. Bem-vindo ao clube. Exatamente. A sociedade não admite isso, né? A gente já conversou sobre isso. Né? Você não pode estar errado, você não pode ter dúvida. Você não pode mostrar fraqueza. Não. E sem isso, não tem como. Não. Sem esvaziar o copo, não dá. Cara, me vem à mente também agora uma lembrança que eu acho que cai como uma luva aqui, que eu estava vendo um documentário, acho que foi no sábado, se não me engano, no Netflix, rapidinho, assim, sobre uma perspectiva arqueológica de um cara super conhecido, que também minha memória para nomes, cara, é péssima, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas está disponível no Netflix, que é algo no nível, sei lá, do Zacarias Sitchin, ou, né, outros caras aí que tentavam associar. Não, ele não associa os documentários dele com questões ufológicas, pelo menos nos documentários. Ele também é escritor, então não sei se nos livros dele ele acaba abordando dessa forma. Mas, de qualquer maneira, ele acaba sendo um arqueólogo, entre aspas, amador, né? Ele não é formado nisso, ele é mais um jornalista, na verdade, do que um arqueólogo. Então, ele se debate de frente assim, com alguns enigmas ao longo da história, né? Que a ciência tradicional traduz de uma forma, né? E ele questiona essas formas de se interpretar a realidade, né? E é interessante que ele estava conversando também com uma pessoa assim no vídeo e eles perguntam, mas poxa, como é que a ciência não observa, né, esse templo aqui de uma outra forma ou esse monumento, né, de uma forma diferenciada? E ele menciona, olha, justamente a resposta mais comum que eu recebo, né, por parte de quem realmente estuda essas coisas olha, quem estudou fui eu, né? Quem se formou fui eu, você não tem habilitação para isso, então simplesmente aceita, cala a boca e a minha explicação é a melhor que tem. Então, e aí eu lembro que o convidado olha e diz, mas nossa, é isso mesmo? É esse nível de rodapé que as pessoas dão desculpa? Por quê, cara? A gente tende a achar também, assim como, né, a gente tem esse paradigma dentro do jornalismo, né? Eu também acho que ele passa também um pouco para quem se considera cientista, de que pelo fato de você ser jornalista, ou pelo fato de você ser um cientista, você vai sempre conseguir ser neutro e sempre vai conseguir não manchar com a sua própria visão, com seus próprios filtros interiores, aquilo que você está estudando. E esse é um problemaço que nós temos, né? Então, assim, mais uma vez, né, vou reforçar, porque eu sempre faço questão de reforçar isso. Somos fãs da ciência, acreditamos, né, eu e você, que a ciência precisa pavimentar definitivamente os rumos da humanidade, é crucial para a nossa existência, é crucial para a nossa sobrevivência, mas, infelizmente, é uma forma de se ver a realidade, né? Não é a única existente. Analisa e estuda as formas como a natureza se comporta, mas não aquilo que a natureza de fato é. Então, esse é um problemaço também, né, cara? Não, perfeito. Eu acho que você está falando de um documentário de um cara, acho que é Graham Hancock, que esse mesmo, exatamente. E faz, ele postula que houve outras civilizações anteriores à nossa que foram muito avançadas, e ele vai viajando. Um programa que eu e você, e quase todo mundo está ouvindo aqui, adoraria fazer, viajar pelo mundo, civilizações antigas. Eu tive a sorte de ver um monte dessas coisas por minha conta, mochilando. É genial. E é isso que você falou mesmo. Os próprios cientistas, às vezes, para ter sobrevivência no meio, para conseguir financiamento, para conseguir publicar, etc., precisam estar conforme o padrão que eles têm lá. Muitas vezes, no cafezinho fora da lei, eles até admitem outras coisas, mas não vão conseguir fazer. É do jogo, infelizmente. Cabe a cada um como é que eu me situo. Como ele tem coragem. Apanhou, continua apanhando, mas conseguiu uma possibilidade de poder e vir à tona e poder colocar. Continua sendo humilhado, continua sendo ridicularizado, não está nem aí. Está dando a contribuiçãozinha dele no mosaico, né? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Alô? Tivemos um problema técnico no meio do caminho aí, né? Não sabemos o que aconteceu, o vídeo travou no meio do caminho.
Então, agora teve uma emenda, vocês vão perceber que foi editado o vídeo aí, mas enfim, né? Para a gente não perder, não terminar assim, sem pé nem cabeça o nosso papo, né? Aproveitando a época de Copa do Mundo, vamos para a prorrogação. Exatamente. Temos aqui mais 15 minutinhos. Poxa, então, acho que até perdemos o fio da meada, né, cara? Deixa eu ver, a gente está falando do Graham Hancock, que gravou os vídeos, que não deu bola para as críticas e está colocando a pedrinha dele no mosaico do conhecimento, e algumas pessoas vão pegar daí e vão atrás, continua sendo ridicularizado pelo mainstream da ciência, e tudo bem, é do jogo, tem lugar para todo mundo. Né? Eu acho que isso é que é interessante. Essa é outra boa coisa uma outra forma de encarar o despertar. Espera aí, existe um status quo, existe uma maneira de conformidade que o mundo vê, mas alguma coisa está me dizendo que não é só isso. Deixa eu procurar outras coisas, deixa eu compartilhar com outras pessoas. Graças às pessoas em vários lugares, muitas pessoas estão despertando em várias áreas, né? Graças a isso descobrimos o efeito placebo na medicina, o tipo de tratamento paliativo que hoje está sendo muito usado, e qualquer área que a gente está vendo, na política, na economia, tem outras maneiras de ver, mais abrangentes, mais despertas, que trazem uma melhoria para todos. Não vai estar disponível para todo mundo no momento, e nem todo mundo vai ter a capacidade de entender e desfrutar delas, mas estão aí. Estão aí. E as pessoas podem até se perguntar, né, se a gente está afirmando esse tipo de coisa, né? Poxa, se vocês estão dizendo que a ciência é limitada, que o próprio jornalismo também é refém dessa ideia, porque, obviamente, estamos falando de seres humanos em última instância, né? Seja jornalista, seja cientista, você é ser humano, e sendo ser humano, você vai cometer gafe, você vai meter os pés pelas mãos, você vai ter os seus vieses, não tem jeito, né? Então, como é que fica com a relação às pessoas que têm demonstrado ultimamente esse comportamento assim, extremista, né, ao ponto de desconfiarem da ciência, desconfiarem do jornalismo, né, o pessoal mais fundamentalista de direita, por exemplo, né, que começa a abraçar teorias conspiratórias, e não, né, não estamos falando a respeito disso, né, mesmo porque você percebe muito bem, quando uma pessoa é extremista, ela possui uma característica fundamental que ela exclui. E no nosso caso, a gente não está excluindo, a gente está incluindo, né? Então, a nossa abordagem ela é sempre includente e inclusora, né? E não excludente. Então, é bem diferente por causa disso, né? Não estamos negando a importância do jornalismo, nem negando a importância da ciência. Muito pelo contrário, valorizamos ambas as profissões, né? Mas há limites que precisam ser reconhecidos, né? E é esse ponto que nós queremos enfatizar, né? Só para ficar claro aqui para ninguém depois ficar fazendo interpretações sobre aquilo que nós estamos querendo dizer. Não, perfeito, cara. Eu acho que você mencionou duas áreas, mas todas as áreas do conhecimento precisam de ajustes periódicos para se adequar ao desenvolvimento das sociedades. É do jogo. E você falou das gafes, dos erros. Daniel Kahneman, em 2002, ganhou o Prêmio Nobel, mostrando que não existe nenhuma análise, nenhuma opinião, nenhuma tomada de decisão de qualquer pessoa neste planeta sem viés. E ano passado lançou um livro chamado Ruído. Junto com o viés tem os ruídos. Então, não há decisão tomada de maneira pura, isenta. O importante é a busca. É igual à perfeição. A perfeição não existe, mas a busca pela excelência é o que conta. E aí está valendo. Esse é que é jogar o jogo cósmico. Exatamente. Esse é o jogo cósmico. Esse é o despertar. É sacar que existe essa possibilidade. Voltando à parte da espiritualidade, existe um sentido para as coisas, ainda que eu não entenda. Mas deixa eu procurar. Deixa eu ver o que outras pessoas disseram disso há décadas, centenas de anos, séculos, milênios. Opa, isso tem sido debatido faz tempo. Por que foi esquecido? Por que foi eclipsado? Vamos trazer isso de volta? É essa grande sacada. Essa é uma outra maneira de despertar, ver a realidade de outra maneira. Uma coisa é clara, essa ideia da separatividade está nos fazendo um mal danado. Exato. Total. Estamos detonando tudo abaixo, inclusive o planeta. E sem ele, nenhum de nós sobreviverá. Essa realidade maior que muitos, milhões experimentaram já no dia, já despertaram. Então, agora nós precisamos nos reunir para ver como nós vamos trabalhar conjuntamente para reverter
esse grau de autodestruição que nós estamos fazendo e colocar o nível de consciência acima para a gente se comportar de acordo com a visão que a gente já tem. Sim. A gente já tem a visão. E é legal também a gente enfatizar aqui um outro aspecto que a gente abordou naquele episódio, né, do aspecto multifocal das premissas, que é essa ideia de que cada pessoa que encarna aqui nesse planeta, ou que nasce, é uma pessoa que está pegando o trem andando. Então, assim, você imagina 8 bilhões de pessoas pegando o trem andando há muitos e muitos anos, né, querendo sentar na janelinha, achando que já sabe tudo. Então, assim, cada pessoa que adentra nesse trem, que já está em andamento faz tempo, acha que ela é o ponto de referência para o trem inteiro, né? Naquele exato momento que ela surgiu e já quer sentar na janelinha. Esse é um problemaço também, né, cara? Que atrapalha muito esse processo de retirada de camadas, né? Para você chegar na essência daquilo que você de fato é. E, pegando a tua analogia, eu acho que muitos se manterão, acabaram de chegar, entraram pela locomotiva, vão continuar na locomotiva, porque acham que só existe aquilo ali. Algumas vão se atrever, dá trabalho passar para o vagão seguinte, para o outro vagão, tem que ter um custo, tem que sair dali, tem que ter um certo desconforto. Algumas farão isso. Algumas irão de vagão em vagão e terão uma visão muito maior do trem, olharão pela janela, olharão a trilha percorrida. A vida terá, a viagem terá um outro sabor. Não é só da visão da locomotiva. Não, perderão, inclusive, aquela ilusão de que eu controlo tudo, eu estou sacando tudo. Não! Alguém construiu essa locomotiva. Esse questionamento, quem tá lá, quem chegou agora nem questiona isso. Exatamente. Nem questiona isso. Quando a pessoa começa a fazer, peraí, mas quem fez isso? O trilho, a viagem, como é que está acontecendo? Por que aqui é mais devagar e outra? Qual a diferença entre uma curva e uma reta? Essas pessoas têm uma visão de uma realidade muito maior. E aí, elas podem dizer, peraí, se isso aqui que eu estou vendo é muito maior do que aquele cara que está lá na locomotiva não está nem enxergando, imagina o tamanho de coisas que eu não estou nem imaginando que existe. Essa pessoa despertou. Essa finalmente chegou lá. Ela despertou. Sensacional. E é uma metáfora que a gente pode usar de forma geral para o nosso próprio processo civilizatório, né, cara? Então, assim, a gente tem que ser humilde, né? Saber que todos precisam entrar nesse trem, né? E de que não há lugar melhor dentro desse trem, porque o trem inevitavelmente vai prosseguir no seu caminho, né? A questão é, você quer entrar nesse trem ou você vai ficar do lado de fora, né? Eu acho que esse é um momento crucial dentro do qual nós estamos vivenciando hoje, de que a gente precisa colocar todo mundo para dentro desse trem, não importa se, né, no vagão do meio, o último vagão, o vagão lá da frente, todos precisam adentrar nesse processo, né, cara? Que é um processo que precisa ser consciencial, né, cara? Necessariamente, analisar, acho que isso está até pensando em um tema para um outro episódio, mas já vou adiantar um pouco aqui, né, que é essa ideia de que muito a respeito do conforto que nós tanto precisamos, né, o que de uma maneira instintiva nós buscamos, né, que é essa ideia do cérebro, né, que está sempre em procura da economia de energia, acho que acabou atingindo um ponto civilizatório onde esse nível tecnológico, né, possibilitou um nível extraordinário de conforto que já não é mais o problema para nós. Então, eu acho que, inevitavelmente, talvez, tendo um olhar mais positivo em relação ao nosso futuro, mais otimista, é de que, no ápice dessa tecnologia, a gente perceber agora que, puxa, então já tenho tudo aquilo que é necessário. Lógico que eu estou desconsiderando os aspectos de diferença de classe social aqui, problemas mais do ponto de vista econômico, mas, no geral, o basicão nós temos. Então, eu acho que talvez isso seja uma forma de a gente finalmente falar, puxa, agora que eu tenho tudo que eu preciso, né? Aí, apelando mais uma vez para a pirâmide de Maslow, poxa, será que não existe algo além, né? Então, acho que talvez, tentando enxergar de alguma forma, né, com um certo otimismo, se deparar com essa realidade de que, poxa, agora que temos o básico do básico aqui, a tecnologia nos proporciona isso, agora vamos ver o que existe além, né? Muito legal. O Siddhartha Ribeiro, aquele que eu comentei, que escreveu o Oráculo da Noite, sobre os sonhos e tal, genial, neurocientista, ele começa todas as palestras dele dizendo o seguinte, olha, na minha opinião, a tecnologia para resolver todos os problemas da realidade já existe. É que ela está dispersa, qualquer uma, seja comida, seja eletricidade, seja internet, ela existe. Para dar conforto para o mundo inteiro existe, a gente precisaria se acomodar. Esse é um ponto. A metáfora do trem. Puxa, mesmo aquele que está no pior vagão, ele já percebeu que
estamos indo para um abismo. A estrada lá na frente vai cair e nós vamos todos para o buraco. Seja aquele que conhece muito pouco, mas está insatisfeito com o nível de violência, com o nível de pobreza, com o nível de opressão social, tal. Iremos para o buraco? Sim. Aí vem a minha ideia. A elite espiritual precisa chegar num ponto e falar, temos 2 tarefas a fazer. Primeiro, botar todo mundo no trem, porque sozinho nós não vamos. A elite espiritual, não a elite econômica. A elite econômica não está nem aí, a elite espiritual. Todo mundo tem que entrar. E alguns não vão entender. Põe a força, põe de um jeito, mas põe no trem. Segundo, cabe a nós redirecionar, liderar o redirecionamento desse trem. Não cabe aos outros. Nós é que vamos ter que botar com muita cautela, de cima a baixo, o redirecionamento, como foi feito na história da humanidade. A elite esclarecida, espiritual, foi nos convencendo de que algumas coisas eram absurdas. Exato. Né? Olha hoje, hoje chega no ponto, o politicamente correto hoje disfarça uma série de coisas, uma série de distorções que a gente vinha se comportando sem perceber, tratando mal outras pessoas, e é muito bom que isso aconteça, né? Mas isso é um processo, de novo, um processo que demorou décadas, anos, para a gente poder reconhecer. Hoje é um absurdo ter um escravo. Exato. Que faz tudo para mim. Há 300 anos não era. Cara, só um pequeno detalhe, essa musiquinha aí é a musiquinha do... Star Trek é o Star meu... Trek? Eu não sou Kirk, mas um dia... Legal, cara. Não, cara, acho que é por aí mesmo, né? Essa ideia de que eu acho que, pelo menos, né, cara, a impressão que eu tenho é que a próxima revolução ela vai ter que ser necessariamente consciencial, cara. Não tem por onde. Porque, tecnologicamente falando, cara, eu acho que não. Lógico que a gente não atingiu um fim absoluto em relação à tecnologia, porque eu acho que não, mesmo porque temos referências exteriores a nós, né, nos dizendo que a tecnologia é infinita. Mas eu acho que há um nível razoável, satisfatório, que nos coloca num beco sem saída em relação aos maiores problemas planetários terem realmente ou passarem por essa revolução consciencial, né? E essa revolução consciencial, ela é pessoal e intransferível. Começa dentro de nós e ela se espelha no mundo exterior no momento posterior. Então, a única solução que eu consigo antever assim para o nosso planeta, né, em termos mais práticos, é justamente isso, embora muita gente ache que isso não seja nada prático, mas, cara, não há algo mais prático na sua vida do que você se transformar, do que você virar uma outra pessoa diferente daquela que você considera ser o topo de alguma coisa importante. Não, muito bem colocado. Eu diria mais, eu acho que já está acontecendo faz algum tempinho. Não foi por acaso que a Marilyn Ferguson lançou aquele livro, como chamava? A Revolução Aquariana. A Revolução Aquariana. Na década de 60, então era um processo lá, o pessoal já estava vendo, né? A Era de Aquário, eram visões esparsas, e, de novo, ao contrário do que se pensava, não é passar de 1968 para 69, não, é um processo, né? Um processo. Já está acontecendo, a maioria de nós já está fazendo isso. A questão é a relação do tempo planetário, como é que a gente vai resolver isso daí? E outra, de novo, vou apelar para a elite espiritual. Como não vai dar tempo de esperar todo mundo despertar e começar a tomar atitude, alguns vão ter que vir a reboque. Vão ter que vir a reboque. E tudo bem, é do jogo, sempre foi assim, é do jogo. É que agora está em risco o planeta. E estão no risco o planeta, estão todas as criaturas sencientes, não só nós. Né? Aquela história. Na pirâmide, nos ólons, se você tira a parte do topo da pirâmide, toda a parte anterior está preservada, não tem problema nenhum. Se a gente for embora, tudo fica preservado. Mas se você tirar qualquer degrau anterior daqui, vai tudo para água abaixo. Se você tira toda a biosfera, acabou, vai tudo embora. Vai tudo embora. Esse é o grande risco. Exatamente. Bom, será que deu aqui, cara? Eu acho que mais ou menos aí. Deu uns 15 minutos aqui extra, cara. Então acho que mais ou menos tivemos essa interrupção. Eu vou dar uma emendada aí depois nos vídeos, mas tá tudo certo, cara. Valeu no final das contas. Beleza. Queria agradecer a você por essa temática que foi tirar da cartola, né, cara? De última hora, aos 45 do segundo tempo. E no fim deu certo. Muito obrigado, cara, pela sua participação sempre impecável. Beleza. E a gente se vê na próxima segunda com mais um episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço, cara. Combinado. Grande abraço. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.